os maiores matemáticos de todos os tempos. Episódio 2. Dos primeiros matemáticos védicos a Tales de Mileto. A maior matemática antes da Era de Ouro da Grécia pode ter sido na civilização védica, hindu, primitiva da Índia. Os védicos entendiam as relações entre geometria e aritmética, desenvolveram astronomia, astrologia, calendários e usaram formas matemáticas em alguns rituais religiosos. O primeiro matemático a quem ensinamentos definitivos podem ser atribuídos foi Laggada, que aparentemente viveu por volta de 1300 a.C. e usou geometria e trigonometria elementar para sua astronomia. Baudhayana viveu por volta de 800 a.C. e também escreveu sobre álgebra e geometria. Yajnavalkya viveu na mesma época e é creditado com a melhor aproximação de P. Apastamba fez o trabalho resumido abaixo. Outros matemáticos védicos antigos resolveram equações quadráticas e simultâneas. Outras culturas antigas também desenvolveram alguma matemática. Os antigos maias aparentemente tinham um sistema de valor posicional com zero antes dos hindus. A arquitetura asteca implica habilidades práticas de geometria. A China antiga certamente desenvolveu a matemática. De fato, a primeira prova conhecida do Teorema de Pitágoras é encontrada em um livro chinês, Zhoubi Suanjing, que pode ter sido escrito por volta de 1000 a.C. Tales de Mileto, 624–546 a.C. Tales foi o chefe dos 7 sábios da Grécia Antiga e foi chamado de pai da ciência, o fundador da geometria abstrata e o primeiro filósofo. Acredita-se que Tales tenha estudado matemática com os egípcios, que por sua vez estavam cientes de matemática muito mais antiga da Mesopotâmia. Tales pode ter inventado a noção de construção de compasso e régua. Vários teoremas fundamentais sobre triângulos são atribuídos a Tales, incluindo a lei dos triângulos semelhantes, que Tales usou para calcular a altura da Grande Pirâmide, e o próprio Teorema de Tales, o fato de que qualquer ângulo inscrito em um semicírculo é um ângulo reto. Os outros teoremas eram provavelmente mais como axiomas bem conhecidos, mas Tales provou o Teorema de Tales usando 2 de seus outros teoremas. Disse que Tales então sacrificou um boi para celebrar o que pode ter sido a primeira prova matemática na Grécia. Parece que os babilônios conheciam o Teorema de Tales antes, mas se eles tinham uma prova, ela não foi preservada. Tales observou que, dado um segmento de reta de comprimento x, um segmento de comprimento xk pode ser construindo primeiro um segmento de comprimento kx. Tales também era astrônomo. Ele inventou o calendário de 365 dias, introduziu o uso da Ursa Menor para encontrar o norte, inventou a projeção gnomônica de mapas, o primeiro de muitos métodos conhecidos hoje para mapear parte da superfície de uma esfera para um plano, e é a primeira pessoa que se acredita ter previsto corretamente um eclipse solar. Suas teorias de física pareceriam pitorescas hoje, mas ele parece ter sido o primeiro a descrever o magnetismo e a eletricidade estática. Aristóteles disse: para Tales, a questão principal não era o que sabemos, mas como sabemos. Tales também foi um político, eticista e estrategista militar. Disse que ele alugou todas as prensas de azeitonas disponíveis após prever uma boa temporada de azeitonas. Ele fez isso não pela riqueza em si, mas como uma demonstração do uso da inteligência nos negócios. Os escritos de Tales não sobreviveram e são conhecidos apenas em segunda mão.
Como seus famosos teoremas de geometria provavelmente já eram conhecidos na antiga Babilônia, sua importância deriva de transmitir as noções de prova matemática e o método científico aos gregos antigos. Enquanto matemáticos mais antigos estavam preocupados com cálculos práticos, a matemática moderna começou com a ênfase grega em provas e filosofia. Pitágoras e Parmênides de Eleia também desempenharam papéis importantes nesse desenvolvimento que começou com Tales. Essas ideias levaram às escolas de Platão, Aristóteles e Euclides, e um florescimento intelectual inigualável até o renascimento da Europa. Tales está classificado em 308º lugar na lista do panteão das pessoas mais populares e produtivas. O aluno e sucessor de Tales foi Anaximandro, que é frequentemente chamado de primeiro cientista, em vez de Tales. Suas teorias eram mais firmemente baseadas em experimentação e lógica, enquanto Tales ainda se baseava em algumas interpretações animistas. Anaximandro é famoso por astronomia, cartografia e relógios de sol, e também enunciou uma teoria da evolução, que espécies terrestres de alguma forma se desenvolveram a partir de peixes primordiais. O aluno mais famoso de Anaximandro, por sua vez, foi Pitágoras. Esses três, Tales, Anaximandro e Pitágoras, junto com Solon, o legislador, são mostrados por Julian Jaynes como os primeiros exemplos históricos de um novo modo de consciência humana.